Bom dia, queridos amigos. Estou feliz em recebê-los no canal Dr. Savikina. A pneumonia na infecção por coronavírus é mais corretamente chamada de pneumonia por Covid, porque a inflamação dos pulmões ocorre de maneira diferente. Nesse caso, a parede, os alvéolos e o tecido conjuntivo estão envolvidos no processo inflamatório. Daí a complicação da trombose dos pequenos vasos e a formação de tecido fibroso, em outras palavras, cicatrizes. Qual é o perigo da fibrose pulmonar? É possível reconhecê-la a tempo e eliminá-la. Vamos falar sobre isso com você hoje. O desenvolvimento de pneumonia no contexto de uma nova infecção por coronavírus é bastante imprevisível. Em alguns casos, ao ser admitido no hospital, é observado um dano insignificante ao tecido pulmonar. Bem, digamos 20% à direita e 15% à esquerda. Na linguagem médica, isso é chamado de CT-code. No futuro, ocorre um rápido e ambicioso envolvimento no processo de recuperação de todos os novos participantes leves com o desenvolvimento de uma lesão total do tecido pulmonar. E um final bastante insatisfatório. Além disso, nem sempre isso se aplica a pessoas idosas com uma série de doenças concomitantes. Às vezes acontece que pacientes com mais de 75 anos são admitidos no hospital, com mais de 60% do volume de lesão do tecido pulmonar. E eles vão para casa andando. Aqui tudo é imprevisível. Qual é o perigo do desenvolvimento de fibrose em pneumonia por coronavírus? Fibrose é uma consequência de inflamação prolongada, quando o tecido pulmonar normal é substituído por tecido fibroso. Na verdade, uma cicatriz se forma. Se a fibrose pulmonar for insignificante, digamos, o volume do tecido pulmonar afetado abrange apenas um segmento, então, neste caso, pode não ter qualquer impacto na nossa saúde. Estou me referindo à função respiratória. No caso de a fibrose afetar vários segmentos do pulmão, ou até mesmo uma grande parte, e em alguns casos é um processo bilateral, então já são observadas consequências sérias e às vezes irreversíveis. Estou me referindo do ponto de vista do desenvolvimento de insuficiência respiratória grave. Como entender e sentir a formação de fibrose no contexto de pneumonia por coronavírus? Com o esforço físico normal, surge uma falta de ar que pode persistir por várias semanas ou até meses. A tosse improdutiva constante, fraqueza expressa, fadiga e diminuição da capacidade de trabalho são preocupantes. É possível confirmar suas suspeitas sobre o desenvolvimento de fibrose pós-Covid? Para isso, é necessário fazer uma tomografia dos pulmões e realizar uma espirometria para avaliar o volume de ar inspirado e expirado, bem como a capacidade vital dos pulmões. Na presença de fibrose significativa, esses indicadores diminuem. É possível evitar o desenvolvimento de fibrose? Infelizmente, atualmente, não existem medicamentos altamente eficazes que nos permitam evitar a fibrose na pneumonia por coronavírus. Para ter sucesso, é necessário iniciar a fisioterapia respiratória o mais cedo possível no processo de tratamento. Hoje em dia, existem muitos métodos de fisioterapia respiratória. Primeiramente, a fisioterapia respiratória terapêutica de Strelnikova, a respiração de yoga e a respiração de buteyko. É muito útil fazer um simples exercício por 10 minutos, 3 vezes ao dia. Soprar ar através de um canudo em um copo com água. Pegamos um canudo não muito fino e enchemos meio copo com água. Inalamos lentamente, contando até 4, e depois exalamos o ar na água através do canudo, contando até 6. A exalação deve ser 1,5 vezes mais longa que a inalação.
Muitos de vocês estão familiarizados com o exercício de inflar balões de ar. Alguns cometem o grave erro de começar a praticar este exercício durante um período agudo de doença, o que é fundamentalmente errado devido ao risco de danificar o tecido pulmonar inflamado. Por quê? Sim, porque o tecido pulmonar pode simplesmente rasgar com o desenvolvimento de uma condição ameaçadora à vida, chamada pneumotórax. Muitos de vocês estão interessados na questão de como lidar com o esforço físico durante o período de recuperação? Primeiramente, neste caso, não se pode exagerar. A carga física na fase de reabilitação deve ser individual e dosada. Nesse contexto, caminhadas ao ar livre, caminhada nórdica, durante a qual os músculos do ombro superior são envolvidos, são muito benéficas. Isso ajuda a função de drenagem e melhora a circulação sanguínea no tecido pulmonar. Alguns de vocês praticam ativamente inalações com óleos essenciais em casa. Definitivamente não se deve fazer isso. Chamo a sua atenção para o fato de que, se o óleo essencial entrar nas vias respiratórias, ele pode provocar inflamação dos alvéolos e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento de fibrose. Muitos de vocês estão interessados na questão: podemos reverter a fibrose? Infelizmente, se já se formou, é improvável que possamos nos livrar dele. Embora na prática existam casos em que os radiologistas diagnosticam erroneamente a fibrose pulmonar, confundindo-a com outros processos que ocorrem no tecido conjuntivo dos pulmões. No futuro, o tratamento da chamada fibrose pulmonar se torna muito bem sucedido. Quem entre os que se recuperaram da Covid-19 mais frequentemente enfrenta o desenvolvimento de fibrose pulmonar? Primeiramente, fumantes com longa experiência, pessoas com mais de 65 anos e também pacientes que estão sob cuidados de um reumatologista com doenças do tecido conjuntivo, por exemplo, com artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite, esclerodermia sistêmica e uma série de outras doenças inflamatórias sistêmicas do tecido conjuntivo. Na alta do hospital, muitos médicos recomendam o uso de supositórios com langidasa para prevenir a formação de fibrose do tecido pulmonar. Na literatura, há casos descritos em que a recuperação do tecido pulmonar após a Covid ocorreu com sucesso após o uso de supositórios com langidasa. A langidasa realmente previne a propagação adicional do tecido conjuntivo, reduz o inchaço e a inflamação, aumenta a eficácia da terapia com antibióticos e contribui para o fortalecimento da imunidade. Para ser justa, vou repetir que alguns especialistas, ao verem alterações específicas no tecido conjuntivo nas radiografias, as interpretam como fibrose. Na verdade, deve levar pelo menos 3 meses para confirmar a formação de fibrose pulmonar. Atualmente, existem estudos que comprovam a eficácia dos enzimas sistêmicos, em primeiro lugar, do VOB-enzima e do FLOC-enzima. Na prevenção e tratamento de processos fibróticos, eles têm ações complexas anti-inflamatórias, antiagregantes, fibrinolíticas e antiedematosas. E no caso de fibrose pós-Covid, a natocinase e a seroveptase atuam como os principais medicamentos da endimopatia sistêmica. Um papel definido no tratamento da fibrose pós-Covid é desempenhado também pelo método de fisioterapia. A laser terapia é considerada particularmente eficaz neste caso, que previne o desenvolvimento do processo cicatricial no tecido pulmonar. Alguns médicos, por hábito, tratam a fibrose pulmonar. Eles recomendam aos seus pacientes medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, mas neste caso eles não funcionam. Além disso, eles podem causar muito mais danos do que benefícios.
Como o fígado já sofre muito com a terapia complexa intensiva realizada em hospitais para o tratamento da nova infecção por coronavírus. Se você está interessado em qual medicamento preferir para o tratamento da nova infecção por coronavírus, Coronavir ou Orbidol, eu recomendo que você assista a este vídeo. Fiquem saudáveis, queridos amigos, e até o nosso próximo encontro.